Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O assunto hoje está relacionado a relações métricas no triângulo retângulo. Assim como eu citei na aula de semelhança de triângulo que semelhança é um assunto importante, essa aula também é uma aula bem importante. O pessoal que cobra gosta muito dela. Por quê? Porque além de cobrar ela, eu posso pegar e pensar elementos da aula passada, eu posso mesclar as duas aulas. Então o que acontece? A gente vai trabalhar isso com calma, vamos segmentar isso bem passo a passo para você, e aí eu vou colocar dois exemplos bem contextuaizinhos, bem simples para a gente entender isso aí. Para a gente começar com relações métricas no triângulo retângulo, o que a gente vai fazer? Vamos apresentar primeiro o triângulo retângulo naquela posição tradicional que você conhece, né? Ó, eu tenho lá ângulo de 90, um ângulo θ e um ângulo alfa. O A, oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa do triângulo. Quem é a hipotenusa do triângulo? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Só por favor, a gente tem o hábito, de desenhar o triângulo retângulo dessa maneira. Você pode virar ele em qualquer posição. Daqui a pouco eu vou colocar ele de uma outra maneira, tá? Vou colocar a hipotenusa dele na parte de baixo, mas independente onde eu coloque, hipotenusa sempre oposto ao ângulo de 90. Daí o que aparece ali? Aparece um cateto B e um cateto C, certo? A gente não pode esquecer que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando falamos de triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Lembra disso aqui, ó? Hipotenusa ao quadrado mais cateto quadrado. Então, por Pitágoras, A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. É a relação de Pitágoras. Não esqueça isso. É o pontapé inicial para o nosso curso em relação a relações métricas. Trabalhar com o teoremazinho de Pitágoras. Só que daí nós temos algumas situações. Vou até destacar ele aqui, ó, devido à importância que nós temos para ele, tá? Mas, por favor, lembre, hipotenusa ao quadrado é igual cateto quadrado mais cateto quadrado. Teoremazinho de Pitágoras. Dentro disso, nós temos que relacionar outros elementos no triângulo. O ângulo θ e o ângulo alfa com os três lados dele. Para isso, inevitavelmente, a gente vai ter que lembrar dessas três relações aqui, ó. Definição de seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. Qual que é a relação que nós temos para o seno? O seno, ele é a razão, a divisão entre o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. Olha o que eu acabei de falar. A definição de seno é a razão, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu vou pedir para você tomar um cuidado, porque quando eu falo cateto oposto, eu preciso me referir a quem? Por quê? Eu tenho ângulos θ e alfa, certo? O ângulo de 90, deixa ele do ladinho que a gente não vai fazer menção a ele. Eu tenho um ângulo θ e ângulo alfa. O que acontece? Observe isso. O θ, ó, o θ, vamos fixar ele. Quem que eu tenho oposto ao θ? Oposto ao θ eu tenho B. Quem que eu tenho adjacente ao θ? O C. E o A é a hipotenusa em qualquer situação. Então, se eu pedir para você, olha só, definir o seno do ângulo θ, o que você tem que lembrar? O seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. O que nós faremos? Fixa o θ, olha só, θ está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? B, vou colocar aqui, B dividido pela hipotenusa do triângulo, que é A. Aqui eu tenho a razão do seno de θ. Da mesma maneira, se eu resolvo fazer o cosseno de θ, dá uma olhada, adjacente ao θ, C, sobre a hipotenusa do triângulo, A. Se eu resolvo fazer a tangente de θ, quem é o cateto oposto ao θ? B, cateto adjacente, C. B sobre C, dentro dessa relação. Então cuide, quando eu falar para você seno, você pode falar assim, é cateto oposto sobre hipotenusa, justo, mas oposto a quem? Adjacente a quem? Isso a gente tem que tomar esse cuidado, porque se eu peço para você o seno de alfa, dá uma olhada, o alfa está aqui em cima, alfa aqui, ó, o alfa. Seno, cateto oposto ao alfa é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Cosseno de alfa, olha só, cosseno de alfa, adjacente a alfa é o B, sobre hipotenusa A. Tangente de alfa, dá uma olhadinha no seguinte, tangente de alfa,
cateto oposto C, cateto adjacente B. C sobre B. Tem uma situação que eu não mencionei ainda, que eu vou mencioná-la agora. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então pense um pouquinho. Se aqui eu já tenho 90, o θ mais o α somados, vou anotar aqui em cima, o θ mais o α somados resultam em 90 graus. Quando acontecer essa relação aqui, dá para você analisar o seguinte, olha só, olha o seno de θ e olha o cosseno de α. Seno de θ, cosseno de α. Seno de θ, cosseno de α. Seno de θ, B sobre A, cosseno de α, B sobre A. Por que acontece essa igualdade dos dois? Por que o seno de θ é igual ao cosseno de α? Porque o α mais θ somados dão 90. Olha lá. Seno de α, cosseno de θ. Seno de α, cosseno de θ. Seno de α, C sobre A, cosseno de θ, C sobre A. Por que ocorre essa igualdade aqui? Porque a soma dos dois é 90 graus. Da mesma maneira da tangente. Perceba que a tangente houve uma inversão. A tangente de θ e a tangente de α, uma é B sobre C, a outra é C sobre B. Por que acontece essa relação? Porque eles são ângulos complementares. Então, se eu tenho ângulos complementares aqui, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, quando eles são complementares. Ó, cosseno de um ângulo é igual ao seno do ângulo. E a tangente ela vai ser apenas o inverso. O que a gente precisa fazer? Agora é aquele momento em que eu fico aqui de lado para você dar aquela olhada no quadro completo, porque eu preciso apagar esse quadro, montar uma relação de uma tabelinha trigonométrica que vocês conhecem, que a gente vai seguir dentro dessa linha, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar lá? Segue comigo. Fica aí. Fiz um esboço da nossa tabelinha de ângulos notáveis. Por que são ângulos notáveis? Você vai ter que saber quanto vale seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Tem. Ninguém vai te fornecer isso aí, em momento algum. Você tem que saber. Então, qual que é o meu conselho? Se na hora da prova você cai em uma situação como essa, vai no cantinho da prova, monta a tabelinha, você vai gastar 30 segundos no máximo montando a tabelinha. Como que você vai fazer ela? Olha só. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Tem uma regrinha bem prática. A gente faz assim, ó, para o seno. Olha só. 1, 2, 3. Começa dessa maneira. Seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Então, de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Daí você coloca todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz menos no 1. Com raiz menos no 1. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 com raiz menos no 1. Você montou boa parte dela. Falta a tangente. Cabe uma relação para a gente lembrar que é a seguinte. A tangente, ela pode ser definida pela divisão do seno pelo cosseno. É uma relação importante para você lembrar também. A tangente é a razão do seno pelo cosseno. Então, se você pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, você chega na tangente de 30, que vale raiz de 3 sobre 3. Se você pegar o seno de 45 e dividir pelo cosseno de 45, ó, são valores iguais, você chega em 1. Se você pegar o seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60, você chega em mais de azul. Não, de azul não, vou colocar aqui, tem que ser de azul. Raiz de 3, tinha colocado em cor errada. Tá certo? Ó, você chega em raiz de 3. Eu quero que você perceba algumas situações. Lembra que eu disse para você isso aqui, ó? O seno de um ângulo alfa é igual ao cosseno de um ângulo θ. Quando que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ? Quando alfa mais θ for igual a 90 graus. Dentro da tabela a gente vai observar algumas coisas. Olha o seno de 30. O seno de 30 é meio. Tá? Seno de 30 é meio. Olha o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Repara, seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Por que o seno, olha aqui, por que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus? Porque o 30 somado com 60, vamos anotar isso aqui para você ver, ó. Eu disse isso aqui, ó. Se dois ângulos são complementares,
como acontece aqui, complementar é que a soma dá 90. O seno de um é igual ao cosseno do outro, quando a soma dos dois resultar em 90. É uma relação importante. Vem junto aqui, ó. Seno de 45 igual ao cosseno de 45. 45 mais 45, 90. Seno de 60, ó, seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. É uma relação importante. Então, ó, vamos de novo. Agora eu fico de lado aqui, para você dar aquela congelada na tela, marcar essas relações. E lembra que eu falei, ninguém, em hipótese alguma, vai te fornecer, é muito raro. A pessoa tem que estar de muito amor no coração para te fornecer esses valores, porque ela sabe que você vai montar essa tabela e com eles você vai montar as relações. O que está faltando agora para a gente fechar essa primeira ideia? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu pegaria o triângulo retângulo, posicionaria ele de uma outra maneira? Eu vou fazer isso agora. Eu vou mudar um pouco a posição do triângulo porque tem alguns elementos que podem aparecer para você dentro disso aqui. Vamos lá? Então, gente, dá uma olhada na posição que eu coloquei para o triângulo retângulo. Eu vou complementando ele aos poucos ali, porque tem alguns elementos que a gente vai colocar e cada vez que eu colocar um elemento eu vou dar um nome para ele. Eu quero que em primeiro lugar você lembre do conceito da aula de semelhança de triângulo, que a gente vai trabalhar com uma relação de semelhança ali, tá certo? Um detalhe, o que eu tenho ali, ó? Eu tenho 3 triângulos retângulos, 3. Vamos começar por aí. Eu vou imaginar que o triângulo grande tem vértice A, vértice B, vértice C. Então eu tenho meu triângulo retângulo maior, A, B, C. Só por favor, cuidado com a situação que é a seguinte. Esse A é a hipotenusa do meu triângulo grande. O B é o cateto do triângulo grande e o C é o cateto do triângulo grande. Agora, quando eu desci essa medida H, isso é muito importante. Essa medida H ela tem um nome e o nome dela aparece com muita frequência. Eu vou colocar aqui, ó. Esse H, ele vai ser a altura relativa à hipotenusa. Vamos escrever direito? Tenusa. Cuidado. O H, ele é denominado altura relativa à hipotenusa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eles usam esse termo para você. Considere a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo. Por favor, se ele usar esse termo para você, ele está se referindo a esse H, certo? Quando você desce a projeção, quando você desce o H, o que acontece ali? Ó? Ele divide a hipotenusa em 2 partes. Mas pelo amor de Deus, quando eu digo 2 partes, eu não estou me referindo a 2 partes iguais. Eu disse que ele dividiu em 2 partes. Cuidado para a gente não confundir isso aí. Ó, qual é a sacada? Qual é a ideia? De novo, a altura relativa à hipotenusa, por que a gente chama assim, né? Altura relativa à hipotenusa. Primeiro, para o triângulo ABC, definição de altura. Sai de um vértice e forma 90 graus com a base com o lado oposto. Esse H está saindo do A e formando 90 graus com o lado BC, que é a hipotenusa. Então ele é uma das alturas do triângulo, só que é a altura relativa à hipotenusa do triângulo grande, por isso que é chamada dessa maneira. Quando ela desce, ela divide em 2 partes, uma parte M e uma parte N. Cuidado com isso agora. Ó, o M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Como assim projeção? Deixa eu usar uma situação que é a seguinte. Imagina que aqui onde está minha mão tem um holofote, certo? E o C seja um pedaço de madeira, alguma coisa assim. A hora que essa luz bate aqui, ela vai formar uma sombra, essa projeção é o M. Então, quando ele usar para você projeção do cateto C sobre a hipotenusa, o que ele está se referindo? A projeção de C sobre a hipotenusa é a medida M. A projeção de B sobre a hipotenusa é a medida N. Agora, vamos tomar cuidado com uma coisa. Ó, A, hipotenusa do triângulo grande. C, cateto do triângulo grande. B, cateto do triângulo grande. Mas, esse triângulo retângulo aqui do lado esquerdo, o C é a hipotenusa do pequenininho, certo? O B é a hipotenusa desse triângulo aqui. O H é cateto desse, o M é cateto aqui, o N é cateto. Então a gente tem que tomar cuidado porque eles vão tentar enrolar você nisso aí. O que vai acontecer? Tem uma relação importante para a gente mexer com H, M e N. Qual é? Você consegue perceber uma coisa aqui?
Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo aqui do ladinho, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de ângulo θ, tá certo? Esse ângulo aqui do lado, eu vou chamar ele de alfa. E aí começa a situação que é a seguinte, a gente começa a fazer uma análise. Olhe para o triângulo grande. Ele tem um ângulo de 90 graus, o triângulo grande tem um ângulo de 90, ângulo θ, ângulo alfa. Agora eu vou olhar para o triângulo do lado esquerdo. 90, θ, opa, essa criatura aqui, ó, é alfa, porque a soma dos três é 180, 90, θ e alfa. Da mesma maneira, seguindo o mesmo critério, 90 alfa, esse cara aqui é o θ. E aí eu posso estabelecer uma proporção por uma semelhança entre dois triângulos. O triângulo do lado esquerdo com o triângulo do lado direito. Como que eu vou fazer? Olha só. Oposto ao θ, H. Está para oposto ao θ, N. Assim como, vou de novo, eu estou estabelecendo uma semelhança do meu triângulo do lado esquerdo com o meu triângulo do lado direito. Ó, oposto do meu aqui, ó, olhando para ele, lado esquerdo e lado direito. Oposto ao θ nesse aqui, H. Oposto ao θ nesse, N. Oposto ao alfa nesse aqui, M. Está para oposto ao alfa nesse aqui, H. Essa relação que a gente vai encontrar é a única relação que eu peço para você lembrar decoradinha mesmo, decoradinha. H vezes H, H elevado ao quadrado, é igual a M vezes N. M vezes N. Isso tem um termo, tá? Dá pra gente usar um termo para ela. Olha aqui, ó. Essa relaçãozinha aqui, ó. O que acontece dentro dessa situação? O que acontece? O H é a altura relativa à hipotenusa. Preste atenção na frase que eu vou utilizar ela agora. Se for necessário, volte várias vezes o vídeo para você memorizar ela. Olha só, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto da projeção dos dois catetos. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto da projeção dos dois catetos. Lembre dessa relação aqui. Essa relação aqui, se você lembrar dela, com toda certeza, ela te poupa um tempo na prova de pelo menos uns 2 a 3 minutos numa questão. Cara, 2 a 3 minutos numa questão de prova é muito tempo, muito tempo. Porque se for para você trabalhar dessa maneira aqui, ó, fazer a semelhança, você gasta muito tempo montando. Mas assim, vamos fazer uma recapitulação de tudo. O que aconteceu? Vocês perceberam que eu posicionei a hipotenusa embaixo, daí separei ele dessa maneira. Quem que eu tenho ali, ó, reforçando? Esse H, a altura relativa à hipotenusa. Quem é esse M? Projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Quem é o N? Projeção do cateto B sobre a hipotenusa. A altura relativa da hipotenusa ao quadrado é igual ao produto da projeção dos dois catetos, certo? Lembre daquilo ali que pode ser que poupe um tempo bem grande. Você consegue montar outras relações em cima disso, mas não vale a pena, porque qualquer outra relação daquilo ali, a gente tira por semelhança, tá? E daí o trabalho não é tão grande. Por quê? Porque esse tipo de exercício está condicionado a essa pergunta aqui. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou trazer 2 exemplinhos, vou montar no quadro agora 2 exemplinhos bem simples para a gente trabalhar uma ideia de como isso é cobrado. Vamos ver? Então, gente, uma situação muito frequente, muito frequente. Eu vou imaginar uma situaçãozinha aqui no quadro com vocês que aparece com uma frequência bem alta em provas, concursos e vestibulares afim. O que ele diz ali, ó? Imagina que existe uma pessoa parada num ponto A, aqui existe uma pessoa parada num ponto A, normalmente ele começa o texto dizendo assim: um observador parado no ponto A observa o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Imagine a seguinte ideia, imagine você na situação. Você está parado, certo? Observando o topo de um prédio lá sob um ângulo de 30 graus. Tudo bem que você não vai ter um teodolito para medir o ângulo, né? Mas enfim, suponha a situação, entra na brincadeira da pessoa. Você está olhando o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Você está a uma certa distância do prédio. Daí o que você faz? Ele fala para você, essa pessoa caminha 20 metros em direção ao prédio. Agora a gente vai pensar uma coisa. Eu estou parado observando o topo do prédio. Quando eu ando em direção ao prédio, o meu ângulo de visão vai aumentando aqui, ó. Eu vou olhando mais para cima. Ele diz, na situação que eu propus, a pessoa parada no ponto A
anda 20 metros em direção ao prédio, perceba meu prédio bem bonito, né? Em direção ao prédio, anda 20 metros até um ponto B. Quando essa pessoa para no ponto B, ela observa o mesmo ponto lá em cima, agora sob um ângulo de 60. Daí vem a pergunta, né? Eu quero saber qual é a altura do edifício. Eu quero saber quanto vale a altura do edifício. Daí você vai pensar assim, edifício pode ser um prédio, uma casa, um sobrado, tá? Você vai pensar assim, pô, mas você não tem informações suficientes. Sim, eu tenho. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó, lembre, soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Aí nós temos que lembrar uma coisa. O prédio, ele tem que formar um ângulo de 90 graus com o solo, senão vai ser ruim para a estrutura dele. O ângulo de visão aqui é 60. 90 significa que aqui, ó, isso aqui vai valer 30 graus, tá certo? Ali vale 30 graus. E mais, olha isso. Se aqui eu tenho um ângulo de 60, o suplemento dele, para dar meia volta, é 120. Se aqui é 120, se isso aqui é 120, esse ângulozinho aqui de cima, ó, esse ângulozinho aqui de cima, esse pequenininho, é o que falta para 180. E aqui que está a mágica acontecendo. 120 com 30 dá 150. Para 180, 30 graus. Agora você vai fazer uma gentileza para mim. Vocês vão fazer uma gentileza. Olhe para o triângulo ABT. Lembra que eu falei para você? Lados iguais estão opostos a ângulos iguais no mesmo triângulo. O ângulo 30 oposto ao lado 20. O ângulo 30 oposto a esse lado. Então, significa que essa medida aqui e essa medida aqui são exatamente iguais. 30 oposto ao lado 20, 30 graus oposto a esse lado. Então aqui vale 20 metros também, tá certo? Ali vale 20 metros. Agora pensa um pouquinho, eu pedi para vocês encontrarem a altura do prédio. A altura do prédio é a medida que vai do T até o C. Vou chamar de X. E aí que entra a ideia da aula de hoje. O que eu preciso achar? Eu preciso achar o X. O que eu tenho? Olha o que eu tenho. Ângulo, cateto oposto ao ângulo e hipotenusa. A única função trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Olha só, o seno de um ângulo, ele é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente vai abrigar daquele jeitinho, tudo bem? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno, seno de quem? 60. Seno de 60 é igual ao cateto oposto a ele, x, sobre a hipotenusa, que é 20. Lembra que nós dissemos a você? Ninguém em sã consciência vai te fornecer o seno de 60. Ninguém vai te fornecer o seno de 60, tá? Então, peraí. Seno de 60, cateto oposto e hipotenusa. Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre 20. Se você simplificar esse 2 com esse 20, o seu x vai ser igual a 10 raiz de 3 metros. E aqui eu vou colocar uma ressalva. Você vai pensar assim, puxa, mas 10 raiz de 3 metros? Eu não sei quanto vale isso. É muito comum numa situação como essa, é muito frequente numa situação como essa, a pessoa fornecer para você, ele te dá o valor da raiz. Então, digamos que no enunciado ele colocasse assim, ó. Digamos que ele colocasse, use a raiz quadrada de 3 próximo de 1,73. Um valor aproximadinho para ela. O que você faria? Aqui, ó, você trocaria 10 vezes 1,73, agora você consegue mensurar. Isso dá mais ou menos 17,3 metros, certo? Mas e se ele não falar nada? Deixa dessa maneira. Se ele falar, você substitui pelo valor que ele falar. O que você não pode é, por conta própria, trocar o valor. Isso você não vai fazer jamais, tá? Por conta própria, não. A não ser que ele diga no enunciado ou que as alternativas estejam dessa forma, daí você vai ter que substituir por conta própria porque ele mandou você fazer isso nas alternativas, tá certo? Ó, dá uma olhadinha lá, ó. Beleza? Vamos mais um exemplo, vamos lá. Gente, então eu tô colocando uma situação aqui que é a seguinte. Eu tenho uma circunferência, tá?
Um triângulo inscrito na circunferência, perceba que eu só te forneci um ângulo dele, e um detalhe importante. O que eu tenho ali, o que é dado para você no enunciado numa situação dessa? Ele fala que existe um triângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados coincide com o diâmetro. O diâmetro da circunferência é AC, coincide com um dos lados do triângulo. Eu coloquei aqui do ladinho, em azul, uma frase que eu peço para você jamais esquecer. Jamais esquecer. Se aparecer essa frase, um triângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados for o diâmetro, o que você tem que lembrar? O triângulo é retângulo. O triângulo vai ser retângulo se acontecer essa situação. Isso tem a ver com arco metade, mas não é uma coisa para agora. O que acontece ali? É só você lembrar disso aqui que está resolvido. Eu tenho uma medida de AC, essa medida que vai do A até C, ela representa duas coisas ao mesmo tempo. Ela é o diâmetro da circunferência e é o lado do triângulo. O triângulo está inscrito. O que vai acontecer? Esse triângulo vai ser retângulo aqui em cima, com certeza absoluta. Agora, eu não fiz um pedido na questão, né? Eu quero que você encontre o raio da circunferência. Como é que eu vou fazer para achar o raio dela? E aí que está a grande sacada de você perceber isso. Porque a grande sacada disso aí está em você saber que o triângulo é retângulo por quê? Pensa um pouquinho. Se o triângulo é retângulo dessa maneira, eu posso usar as relações trigonométricas nele. Se você perceber, olha só, eu tenho um ângulo de 30 aqui, tudo bem? Esse 8, ele é o cateto adjacente ao 30. O oposto é esse aqui. O 8 é o cateto adjacente e a medida do AC é a hipotenusa. Mas a hipotenusa coincide com quem? Com o diâmetro. Então, pera um pouquinho, vamos por partes. Eu vou, em primeiro lugar, usar a relação do cosseno de 30 graus vai ser igual. Professor, por que cosseno? Relação de cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa, que eu não sei, vou chamar de AC. Tá bom? O que eu tenho ali, ó? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado. AC vezes raiz de 3 dá AC raiz de 3 vai ser igual 2 vezes 8, 16. O que eu tenho ali, ó? O AC, eu vou passar ele para cá. A medida do AC, ela vai ser igual a 16 sobre a raiz de 3. Aqui vem uma situação que é bem comum. A gente tem que racionalizar, tirar aquela raiz de baixo. Como que eu tiro? Multiplico pela raiz, divido pela raiz. E aí vem aquele argumento, né? Puxa, mas não vai ficar o valor bonitinho. E nem precisa ficar o valor bonitinho. O AC, ele vai ser igual a 16 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Eu achei a medida de AC. Você pode pensar assim, professor, mas você pediu o raio. Pensa um pouquinho. A medida que vai do A até o C é o diâmetro do círculo. Por isso a importância de você saber isso aqui, ó. Porque se você não sabe aquela informação, você nem começa a questão, tá? O que acontece? Daqui para cá é o dobro do raio, é o diâmetro. E esse dobro do raio, ele vale 16 raiz de 3. Vamos colocar aqui no ladinho. Então, o dobro do raio é igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Perceba, pega o 2, passa dividindo, corta com 16. O raio do círculo vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Essa é a medidazinha. Então, o pedido que eu faço para você encarecidamente. Se você tem um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados do triângulo coincidir com o diâmetro, ele é retângulo e ponto final na conversa, tá certo? Moçada, ficamos por aqui com essa aula de relações métricas. Espero que tenham gostado, aproveitado o vídeo. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.